Uhum. Tem que, você não está aparecendo aqui. Nós já estamos ao vivo no Instagram, Paulo. Isso é muito bom. Eu estou aqui conectando o YouTube, o TikTok. Um minutinho só. Tá, agora vai ser a transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Legal, estamos conseguindo. Nós vamos falar sobre o quê, Paulo? Vamos dizer assim, como eu sou terapeuta, o que tem acontecido? E dentro do meu trabalho, aparecem pessoas evangélicas, né? Pessoas de todo tipo de religião. Cadê a minha amada? Tô aqui. É porque, gente, a gente deu um probleminha no nosso computador. Estou com 2 computadores abertos, o notebook e o outro, e por acaso os 2 deram problema, mas é isso, né? Tudo que é ao vivo, não somos profissionais da área. Olha lá, a minha gata lá, viu? Então eu vou começar aqui, olha, sou Kátia Rumbelsperge, terapeuta e tenho outros conhecimentos dentro da área da terapia, psicanalista. E hoje eu convidei o Paulo, que é pastor, para falar um pouquinho sobre casais. É o que eu mais atendo, casais com problema nas relações sexuais, no dia a dia, separação. E você já é pastor há quanto tempo, Paulo? Quanto tempo você está no ministério, ouvindo os casais? Aproveita e fala um pouquinho enquanto eu organizo aqui, se eu consigo mexer nesse computador aqui. Bom, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu creio que vai ser de grande valia esse tempo que estivermos juntos. Vai ser um tempo de crescimento e aprendizado. E se você quiser fazer alguma pergunta, levantar algum questionamento com relação à família, você sinta-se à vontade, né? Mas eu quero cumprimentar a todos vocês que, de uma forma ou de outra, nos conhecem de ministério, nos conhecem de alguns cursos, porque nós também já ministramos muito curso, né, na área da beleza, curso de corte, tivemos cursos de cabeleireiro, e, enfim, nós somos bem conhecidos nessas áreas, tá? Então, querido, eu sou pastor desde 1999, foi quando eu fui ungido pastor pelo Ministério da Igreja Nova Vida, lá num bairro chamado Ioaíba, e estou no ministério até hoje. Hoje eu sou pastor auxiliar, com muito prazer. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Nova Vida em São Cristóvão, onde eu auxilio o meu querido pastor Maurício Fortunato. Estou ali com muita alegria no coração. Hoje, por acaso, não deu para realmente ir à igreja, estava chovendo muito, o trânsito em Cascadura estava horrível. Mandei mensagem para o meu pastor, né, comunicando exatamente o porquê da minha ausência. Então fica registrado aí. Tá? Não estou na igreja, não fui à igreja hoje por esse motivo, por causa de um trânsito. Eram quase 7 horas da noite, 19 horas, e eu ainda estava em Cascadura. Portanto, não deu realmente para estar na igreja hoje. Aí resolvemos fazer essa live com vocês, bater um papo, falar um pouquinho sobre família, né? Que é aquilo que a gente entende um pouco, até porque sou casado com essa gata há 37 anos de casado. Então nós temos uma história juntos. Graças a Deus, uma história bem construída, né? Passando nossos altos e baixos, porque não existe o casamento perfeito. Casamento perfeito é casamento mentiroso, e é aquele casamento que não tem problema. No meu casamento não tem problema nenhum. Não, claro que tem problema, mas são problemas relevantes, até porque a gente, quando casa com o indivíduo, né? E a Kátia, eu levei Kátia para minha casa, era uma pessoa, e ela levou uma pessoa que tem a sua formação de família, né? A minha criação, ela teve a criação dela, enfim, somos indivíduos, portanto não somos perfeitos. Então o nosso casamento, ele se torna perfeito porque em meio às maiores dificuldades da vida a gente acerta, e estamos sempre tentando, buscando acertar, para que o nosso casamento ele continue por mais, quem sabe, mais 37 anos, né? Se Deus quiser. Até porque a construção de um casamento
ele acontece todos os dias, né? Momento a momento, minuto a minuto. Não somos perfeitos, nós temos nossas qualidades, nossas imperfeições, mas a construção, ela é fundamental. Ela começa de manhã, a acordar, e termina à noite, e assim nós vamos vivendo a vida. São 36 anos, né? Eu não guardo o número, sou péssimo, gente. São 36 anos de casada. E aí, o que acontece? O Paulo não sabe mexer aqui, gente. Eu tirei a mão dele, ele ia mexer ali no convidar, a pessoa ia entrar aqui, ia dar um problema. Já estamos com problemas aqui. Então, quando aparecer aqui, Paulo, convidar, não é que eu não queira que a pessoa entre. Mas se entrar, ela vai perguntar, aí vai ficar meio confusa a nossa live, porque hoje não tá. Então, quando aparecer isso, não adianta. A não ser que seja. Nós vamos abrir para perguntas. Vocês colocando aqui, eu vou escrever sua pergunta. Eu tenho muitas perguntas anotadas. Tem um bloquinho aqui, ó. Que as pessoas me fazem essa pergunta durante a terapia. Ah, Paulo, eu quero te avisar também que esse telefone aqui é o principal. Tá? Quando você falar, você fala para isso daqui. Eu vou ficar meio desaparecida. Mais uma vez eu digo. Por conta. Até que se trocar aqui, acho que vai ficar melhor, né? Tá aparecendo nós dois mais aqui do que ali, não é? Acredito que sim. Vamos tentar aqui, gente. Desculpa. Perdão aí, pelo meu mãozão aqui. A gente tá trocando. Eu acho que é um problema de telefone. Agora você não tá aparecendo. Engraçado. Eu tava aqui. Acho que melhorou, né? Não sei. Não. Olha, se tudo aqui é um ensaio, nós vamos ter mais lives. Então vamos lá. Vamos deixar aqui mesmo. Deu errado. Cada telefone tem o seu jeito, né? Mas o quê? Aí, esse aqui a gente conhece. Aparece os dois já naquele ali. E se diminuir um pouquinho? Não tem como diminuir. Não tem como? Não. Bom, não mexe muito que eu tu não vai entendo jogar. muito de tecnologia. Nem toca. Deixa eu ver quem tá ali. Eu dei oi, deixa eu ver aqui. Então aí, boa noite pra vocês, ou boa tarde, bom dia, não sei a hora que esse vídeo vai estar circulando. Agora pra vocês é boa noite. Então vamos lá. Então, eu sou casada com ele há 36 anos, mas nós temos uma coisa muito em comum. Um minutinho, Kátia, 37. 37. Meu Deus do céu, você quer me acabar? Você quer acabar com a minha idade? Então, vamos... aí o que acontece? Para que o nosso relacionamento dê certo, primeiro, nós cultivamos uma inteligência emocional e espiritual. Por quê? Assim, a gente aprende a se conduzir. Eu tô meio perdida que ele fica mexendo aqui no telefone. Então, a comunicação, né? A comunicação, ela é fundamental na minha vida com ele. Vamos ter que chegar mais pertinho do outro, tá? Casados. Chega pra cá. Não, você tem que chegar pra cá. Porque esse aqui é o principal. Não é aquele ali, não. Antes colocasse ali, né? Ficaria melhor. Mas tá tudo bem, vamos em frente. Próxima vez a gente aprende. Bem, então, o que nós fazemos todos os dias, né, Paulo? Nós conversamos. Parece até que a gente não trabalha, né? Antes dele sair de casa, ele me acorda com um beijo, ele acorda falando comigo. Cafezinho pronto. Cafezinho pronto, gente. Meu marido faz tudo, até minha roupa ele passa. Eu não sei porque que tá mandando mexer, eu não vou mexer. E aí, isso cativa, né? Tanto eu quanto ele. Então, cada um tem uma função nesse casamento. Eu não sei como é que ele me atura, né? Porque eu sou uma péssima dona do lar. Eu faço as coisas, mas não faço assim como muita gente. O meu papel, minha função é mais trabalhar, fazer alimentação, que ele também faz. E hoje, gente, assim, eu tô aqui porque teve muitas perguntas. E durante a terapia, as pessoas me fazem perguntas. No gabinete também, né, Paulo? Você aconselha muito no gabinete casais. Eu faço meus gabinetes, né, por incrível que pareça, na minha cadeira de corte. Ah, eu também, gente, ele é cabeleireiro também. E quando não, as pessoas me ligam, me chamam ao vivo, entendeu? Eu falo muito com as pessoas via WhatsApp, dando aconselhamento, enfim... É um trabalho com casais que é um trabalho um tanto árduo, mas que vale a pena a gente ver um casal restaurado, a gente ver uma vida restaurada. É muito bom, é muito bom. Eu sou muito feliz nesse trabalho que exerço como pastor, nesse ministério de casais, então é maravilhoso demais. E eu não me apresentei, ele é Paulo, eu falei pastor, e ele também está cursando uma formação em filosofia. Me perguntaram também isso sobre filosofia, ser pastor, ser cabeleireiro, se isso não dá um tilt assim na sua cabeça, se você vai sair do evangelho, como é que fica isso, Paulo?
Olha, quando você é convicto, nada tira você da presença do Senhor. Você precisa ser convicto. Eu tenho convicção daquilo que creio, eu tenho convicção que Jesus é meu Senhor, eu tenho plena convicção de que não há outro caminho, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nada me impede de cursar filosofia ou fazer história, seja lá a faculdade que for, entende? Até porque eu conheço muitos que não são filósofos que se desviaram do Evangelho e os filósofos que permaneceram firmes no Evangelho. Então não é uma cadeira acadêmica que vai me firmar no Evangelho ou me distanciar dele. O que me mantém no Evangelho é a minha fé em Jesus Cristo. E ponto final. Entende? Isso é que me faz crescer e amadurecer, tanto como a minha vida espiritual, quanto a minha vida acadêmica. Paulo, as pessoas também me fazem essa pergunta: como é que você pode fazer terapia, ser psicanalista e ser evangélico? Eu separo as coisas. E se você não sabe, a Bíblia, ela tem muito respaldo dentro da terapia. Tem versículos que ficam soltos e que a pessoa pergunta assim: Kátia, como eu vou renovar a minha mente? A Bíblia manda a gente renovar. Melhor você citar o versículo do que eu. Romanos 12, 2, né? Que fala sobre a renovação da nossa mente. É fácil. Quando você está na terapia e começa a trabalhar a mente e o coração, porque você não pode, como é que eu vou explicar para você, achar que a mente trabalha sozinha sem o coração. Não, os dois trabalham junto. Por quê? A mente ela é racional, o coração é emoção. Então, quando você caminha só com o seu coração, com certeza você não vai fazer as coisas direito. Porque no coração fica a paixão, né? E aí você vai conforme a novela, porque o ser humano, a mulher principalmente, ela é muito emocional. O homem é mais racional. E por ela ser muito emocional, e ver novela, ver esses filmes que falam, vai conforme seu coração. Mas a Bíblia diz o quê, Paulo? Que o coração do ser humano é enganoso. Então, eu preciso trabalhar a mente e o meu coração para ter uma sincronia, aonde Deus vai realmente transformar a nossa vida. E você vai ter um pensamento mais assertivo, uma comunicação melhor com o outro. Romanos 12, 2, como a Cátia citou, eu estou lendo aqui na Bíblia, para facilitar, eu abri aqui no meu computador, e diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente é você dar essa oportunidade de Deus ser Deus na sua vida e te transformar todos os dias, a renovação da tua mente, né? Pois é, porque a mente renovada não vai deixar que a sua alma subtraia você de você mesmo, porque é na alma que estão todos os nossos sentimentos e é no espírito que nós falamos com Deus, né? Porque na alma estão as nossas dores. Na alma está o nosso dia a dia. E aí a gente renovado com a mente espiritual, fica muito mais fácil você compreender. Então, tem pessoas que vêm fazer o trabalho comigo de terapia usando a palavra e outros que só querem a ciência. E é fácil. É só você não se envolver. É como se você estivesse ensinando matemática espiritualmente. Você vai usar o espírito, não, mas você vai estar ali espiritualmente ajudando um aluno a resolver questões de matemática. É mais ou menos isso. Eu, como professor de história, vou imaginar isso, que eu não sou. Você vai estar em sala de aula espiritualmente ensinando uma disciplina de história. Você não vai falar de igreja ali, você não vai falar de Bíblia, mas você vai estar espiritualmente ali melhor do que somente com a alma. Mas, Kátia, quando a gente fala assim, não vou falar de Bíblia, você querendo ou não, você fala de Bíblia. Sabe por quê? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. E é simples entender. Né? Nós somos a Bíblia. O mundo está olhando para mim, para as minhas ações, está olhando para as ações da Kátia, olhando a pessoa que ela é e fazendo essa leitura. Entende? Então, assim somos nós, a Bíblia que o mundo lê. É isso. Então, não precisa somente pregar o evangelho, porque muito se fala, né? Se perde. Então, com o seu corpo, você expressa o dom de Deus na sua vida. Pelo seu carinho, pela sua fala. Você não precisa estar pregando. Quanta gente aí está pregando o evangelho e está fazendo tudo de errado. E aí respinga na gente.
Ah lá, é pastor, é esposa de pastor. Mas não é isso. A Bíblia não precisa, às vezes, ser pregada lendo ali para a pessoa, mas é como você trabalha esse afeto com uma outra pessoa. E outra coisa, Kátia, esposa de pastor tem nome, tá? É, meu nome é Kátia. Ela não é esposa de pastor, ela é a Kátia. Porque a gente tem essa mania, né? Ah, quem é aquela ali? Ah, é a esposa do pastor. Não, é a Kátia. Quando não, né? É filha de pastor, não é filha. A minha filha é Débora e a outra é Pamela. Então elas têm nome, né? E botando lá dentro nisso daí, filho de pastor não é pastorzinho. Então, tá bom? E o que acontece? Os filhos de pastores sofrem por isso. Eu atendo muito filhos de pastores, inclusive tem filhos de pastores que estão aí desviados. Fica tão constrangido. Pressões, né? As pressões que colocam sobre essas pessoas não tem nada a ver. Olha só, se a salvação é individual, por que cobrar dos filhos de pastor? A gente tem essa mania de julgar. Isso. É isso mesmo. Então vamos lá, Paulo. Estou chegando ela para cá porque aí fica melhor. Olha lá, aparece os dois, tá vendo? Ah, tá. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que fala assim. Ô, Kátia, eu não entendo sobre submissão. Isso é uma pergunta que me fazem muito na terapia, fora da terapia, no dia a dia. Gente, as pessoas confundem muito essa palavra submissão, né? E se a gente for parar para pensar, submissão já está dizendo tudo, é sob uma missão. Então a família, ela vive sob uma missão, porque as pessoas colocam um peso muito grande sobre a mulher. Quando fala acerca do casamento, aí coloca esse peso, mulher, sejais submissa ao vosso marido. Tem maridos que interpretam isso de uma maneira completamente equivocada e coloca essa submissão como algo que o marido parece que ele vira um patrão, né? Vira um general. E a mulher é aquela submissa que está sempre dizendo amém a tudo, amém a tudo. Mas não é essa a colocação bíblica. A Bíblia não fala sobre isso. Até porque a palavra do Senhor diz assim, mulher, sejais submissa ao vosso marido porque é bom no Senhor. Então já começa a dizer, assim como a igreja é submissa a Cristo, mulher, sejais submissa ao seu marido. Mas quando trata acerca do marido, a coisa começa a ficar pesada. Porque a palavra do Senhor diz assim, marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. De que maneira? Dando-se a si mesmo por ela. Olha, é um peso muito grande. Porque como é que Cristo se entregou à igreja? Como é que ele se deu por ela? Morrendo na cruz do Calvário pela igreja. Então eu, como esposo, eu tenho que dar realmente a minha vida pela minha esposa. Entende? Olha, é um peso muito grande, os cuidados que o homem precisa ter com a esposa. Aí essa mulher, a partir do momento que ela é amada pelo marido, que o marido a ama, assim como Cristo ama a sua igreja, essa mulher ela é submissa ao marido voluntariamente e por amor, não por pressão. Entende? Então, gravem isso. A mulher é submissa ao marido, mas o marido, ele precisa amar a esposa para que ela seja submissa com amor, voluntariamente, como diz a palavra do Senhor, e não sob uma pressão, como muitos pressionam a mulher. A mulher é submissa, mulher, vai pegar meu chinelo, mulher, vai pegar minha toalha. Não, você casou com uma mulher, com uma esposa que Deus lhe deu para cuidar, mas não casou com uma empregada. Essa é a questão, ela não é a sua empregada. Ela é a sua esposa, que precisa ser amada, respeitada, entende? Eu sempre digo que a Kátia, ela é a minha melhor parte. Entende? A Kátia é a minha melhor parte. Se tirar a Kátia de mim, eu vou procurar o que vai sobrar. O que sobra de mim? Porque ela é a minha melhor parte. Isso é amor. Eu amo essa mulher. Eu também amo meu marido. Olha só, uma coisa que ele está falando aqui é muito séria, porque quando o homem ele perde essa função masculina, a mulher ela toma posse. E aí ela começa a fazer o que o marido deveria fazer. Porque as pessoas falam assim, olha, meu marido não me ajuda, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, meu marido não faz nada. Aí você vai verificar, vai averiguar, vai fazer uma análise, uma avaliação desse relacionamento no casamento,
você vai perceber que a mulher tomou conta de tudo. Então, o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, o que acontece? Conscientemente, ele sabe que tem que fazer. Mas tudo aquilo que ela fez caiu no inconsciente e ali ficou. Então, quando ela fala, meu marido não faz, não quer ajudar, por quê? Porque ela tomou a frente. Com essa história de submissão mal entendida, ela tomou a frente e ele não faz nada. Então, a mulher, ela assume dois papéis. A do homem, né? E a dela. Ela perdeu, ela tirou a função masculina do homem, deixou na minha área, né, a função feminina. Tá? Ele virou aquela pessoa, entre aspas, a mulher, entre aspas, gente, vê se vocês entendem. E eu peguei as duas funções, masculina e a feminina. Então ele não vai fazer. Agora, desde que nós casamos, nós conversamos sobre isso, o que eu faria e o que ele faria. Então, nós fazemos a mesma coisa. Quando ele chega cansado em casa, eu faço. Quando eu chego, ele faz. Hoje foi um dia assim, que ele estava com sono, ele chegou da igreja, eu fiquei em casa fazendo as minhas coisas. E ele falou assim, vamos deitar. Aí eu falei, tenho louça. Deixa a louça, a gente não tem ninguém para nos cobrar. Então eu deixei a louça para lá e fui deitar, fui descansar. Depois eu me levantei e quem lavou a louça? Ele. Ele lavou a louça e eu nem sei o que eu estava fazendo naquele momento. Então é isso, a gente não pode tirar a função masculina. Ele não sabe ser pai, porque você quis ser pai e mãe. Concorda ou não, Paulo? Cada um tem o seu papel, né? O marido tem o papel, a esposa tem o papel. É óbvio que quando um falta com esse papel, o outro tem que suprir. Por que muita mulher assume a responsabilidade da casa? É simples, porque o marido não assume o papel que é dele. Por que não assume? Porque ela tirou, Paulo. Geralmente é assim, a mulher tira, ela toma conta. Por exemplo, uma vez, uma mulher chegou para mim, eu não gosto que meu marido pegue no meu bebê, porque ele é muito molinho. Pronto. Ali ela já quebrou, já castrou o marido. Porque ele não vai deixar aquele bebê cair no chão. Não está acontecendo que está castrando? Não, está balançando. Sim, está balançando a cama. Então, a mulher, ela quer proteger demais uma criança e esquece que os dois precisam de proteção, como ele também precisa proteger a mulher e o bebê. Então, eu encontro muito isso quando as pessoas falam, meu marido está reclamando que o bebê não quer mais ficar com ele. Claro, você tirou essa função de paterna e tomou para você. Então, casamento é diálogo, é comunicação. Sem comunicação, entra ruído e entra, assim, uma coisa muito ruim na vida de vocês. Até porque existem alguns erros, Kátia, alguns erros que acontecem entre um casal, que isso não poderia acontecer. Entende? Um dos erros que é terrível entre o casal, e isso a gente acompanha muito, é quando o casal, quando um leva tudo que acontece dentro de casa para os pais. Isso é terrível. Péssimo. Eu digo sempre, gente, o teu leito é para 2. Não existe leito para 4 ou para 6. Assim como não tem leito para 3. O que eu quero dizer com isso é simples de entender. Você não pode pegar, por exemplo, os teus problemas e trazer para a sua mãe para dentro da sua casa. De que maneira? Kátia, você não faz o almoço como minha mãe faz, não. A minha mãe era muito melhor do que você. Olha, eu estou trazendo a minha mãe para o meu leito. Aí ela diz, não, Paulo, mas você também não é como o meu pai. O meu pai cuidava de mim, o meu pai me dava carinho. Meu pai, quer dizer, o pai dela está no leito comigo. Então estou eu, ela, minha mãe e o pai dela no leito. Isso é horrível. Então muitas vezes acontece isso. É preciso cortar, irmão, de vez esse cordão umbilical de dependência dos pais. Porque esse tipo de comportamento revela o que é uma imaturidade. É infantilidade fazer isso. Portanto, não façam isso, não prejudique o seu casamento. Não prejudique o seu cônjuge, trazendo, levando para os seus pais o problema da sua família. Até porque a palavra do Senhor ela é muito clara. Deixará o homem e a mulher, deixarão pai e mãe, e se unirá à sua esposa. Deixará o homem e se unirá à sua mulher. E os dois serão o quê? Uma só carne. Se eu sou uma só carne com ela, nesta carne não cabe mais ninguém.
nessa carne que sou eu e ela, não cabe meu pai, minha mãe, não cabe a mãe dela, não cabe o pai dela, não cabe. Entende? Um erro fatal quando os pais, por exemplo, Kátia, trazem os filhos para o leito. Eu conheço caso de família que quase leva uma separação, porque o pai, ele traz a filha para dormir no leito com a esposa. Ah, porque ela não gosta de ficar sozinha. Querido, em nome de Jesus, não faça isso. Você vai prejudicar seu casamento. O seu leito é da sua esposa, o seu leito é do seu esposo, não é do seu filho. Existem as exceções? Óbvio, tudo tem as exceções. Um filho que está assustado no quarto, essa noite se assustou, e aí você traz ele para o seu leito. Tá é normal, está doente. Existem os parênteses que a gente abre aí para fazer essas colocações. Mas isso não pode virar uma rotina na sua vida. Quando isso vira rotina, acaba. Você conhece, Kátia, um outro erro que acontece entre casais? Você conhece algum outro erro? Olha, fizeram essa pergunta, Paulo. Deixa eu ver aqui. Qual foi a pergunta da menina? Ô, Kátia, tratar amigos, parentes, irmãos, melhor do que o conjunto. O que você acha disso? Porque meu marido, aí a outra diz minha esposa. É o que mais acontece. Lá na rua ele é de uma forma, na igreja ele é de uma forma, no trabalho, quer dizer, ele tem várias personalidades. Tudo bem que você tenha pessoas que habitam em você, com outras, na vida social a gente interpreta vários papéis, mas tratar mal o seu cônjuge por causa disso, isso não é bacana. O que você acha? A palavra de Deus ela é muito clara. Não é? Quando diz aqui em Efésios 5, por exemplo, eu citei até um texto para vocês, no verso 31, 5:31 vai dizer: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois, o quê? Uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aí no 33, olha o que ele vai dizer respondendo a tua pergunta, Kátia. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite ao seu marido. Então, tratar amigos e parentes melhor do que o seu cônjuge é um erro fatal. Você não deve... Eu digo sempre, queridos, que na minha casa, em primeiro lugar, é eu e ela. Depois as minhas filhas. Sempre foi assim. Sempre foi. Eu não posso inverter desde bebê, isso. Né? Desde bebê. Mas tem pessoas que colocam filhos em primeiro lugar. Não é prioridade. A prioridade é o teu cônjuge. Sabe por quê? Um casal firme, um casal que vive unido, os filhos eles observam isso e tomam isso como espelho. Verdade. Ele tem você como espelho, como alguém que orienta, o orientador. É a força, né? Um pai... O formador, você é formador de uma imagem, você está formando a imagem do seu filho. Engraçado que ele me fez lembrar agora uma frase que é bíblica, da Virginia Satir, uma terapeuta de família, ela diz assim: a família é a fábrica onde as emoções são feitas. Então significa o quê? Se eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, também não precisa ser pai e mãe, pode ser uma pessoa que também adotou, né? Mas esse adulto, ele precisa formar essa criança para o mundo adulto sadio. Ele vai levar essa criança do A, durante o desenvolvimento, ao B, para ele crescer ou ela crescer sem traumas. Porque quem coloca traumas nas crianças, na gente, são os adultos, são os nossos pais. Mas, infelizmente, eles não sabiam disso, e hoje vocês estão sabendo e muita gente já conhece. Então, os traumas, eles são colocados desde o momento em que um casal se une. Eu sempre falo isso na terapia. Onde você vai vocês planejam ter um bebê. Quem planeja ter um bebê tem que ser um casal adulto e sadio. Um casal com problemas, um casal depressivo, vai levar isso para a criança. No momento em que o esperma encontra o óvulo, ali já está trabalhando as emoções dessa criança. E essa criança vai estar trazendo da ancestralidade de vocês
todo o conteúdo. Pode ser da avó, do tataravô, seja de quem for. Então, mas vocês é capaz de mudar, porque o nosso DNA, ele é transformável, ele é capaz, ele tem a capacidade de criar uma inteligência emocional na criança. E falar em inteligência emocional, eu estou preparando um mini curso de inteligência emocional para depois também, serão acho que 5 dias grátis que eu estou estudando isso aqui. Então, quando você pensa em casar, vocês dois têm que ser adultos, porque criança não casa. Imagine, eu quero casar para que eu possa ser feliz. Problema do outro. Aí ele casa cheio de problemas. Ele é uma criança adulta, só com a pele de adulto. Mas você casou com uma criança e casou com outra criança. Por quê? Eu quero casar para ser feliz. Isso é balela, isso é mentira. Eu caso para fazer ele feliz e ele casa para me fazer feliz. Agora, se eu caso para ser feliz, a felicidade é intangível, você não pega ela. E a palavra de Deus, Kátia, ela é muito clara. E não tem como eu falar de casal se não falar da Bíblia. Né? Porque a Bíblia é o meu manual de fé e prática. E a Bíblia é o maior manual para o crescimento em família, para os cuidados com a esposa, com o esposo. A Bíblia te ensina. Né? O maior livro, o melhor livro que existe para você ler, para você ter como prática de vida, é a Bíblia. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, olha o que vai dizer. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você consegue entender isso? Agindo assim, a oração não é interrompida. Ah, pastor Paulo, então tem um momento em que a minha oração é interrompida? Sim. Existe um momento até que Deus nem dá atenção à sua oração. Se você não cuida bem da sua família, né, não cuida bem da sua esposa, não cuida bem da sua casa, você é pior do que o incrédulo. Isso é bíblico, a Bíblia fala sobre isso. Então esses cuidados você precisa ter. E uma outra coisa também, Kátia, que as pessoas me perguntam muito, né, por exemplo, quando você deixa de elogiar a sua esposa ou seu esposo, não deixe de elogiar, ao menos uma vez por dia. Né? Quem não gosta de ouvir, né, que você é linda? Eu falo isso sempre. Eu também falo que ele é um gato. Irmão, de vez em quando eu fico miando dentro de casa. Mas é isso, você tem que aprender a elogiar. Amado, eu sou cabeleireiro e às vezes eu faço o cabelo de uma cliente, aí eu ligo para ela, eu mando uma mensagem e digo, aí, seu marido gostou? Ih, Paulo, ele nem viu. Olha que tristeza. Como é que isso, pode? Né? Muito triste, gente, o homem não vê. Não repara o cabelo, não repara a unha, não repara nada, a roupa, absolutamente nada. Né? Vive a quem? Ou seja, é uma pessoa que vive para si mesmo. Tem muita gente que tem apenas em comum com a esposa e com o marido apenas o CEP. Não tem mais nada em comum. Entende? Tem casal que é assim, queridos. Vocês estão me ouvindo aí. Tem casal que é exatamente assim. A única coisa que compartilha é o CEP de uma residência. Porque não tem mais vida a dois. Não sabe quando ela está com dor, quando ela chora. Não sabe quando ele está sofrendo. Você sabia que seu marido sofre? Ele sofre. Seu marido tem problema. Tem problema no trabalho, tem problema na rua, é a cabeça. Como é que eu vou ganhar dinheiro para poder manter minha casa? Eu não quero deixar minha família passar necessidade. A cabeça do homem vive a 1000. Entende? Então quando ele chega em casa, a mulher tem que entender isso. Olha, chegou quem? Seu esposo? Chegou seu esposo com a cabeça quente, talvez de um trânsito, um trabalho árduo, né? É cobrança num trabalho, é a cobrança da própria vida, a própria vida que cobra. Que querendo ou não, o homem é muito mais cobrado do que a mulher. Isso é fato. Porque se a minha casa vai mal, com certeza isso cai em cima de mim, isso vai para a minha conta. Entendeu, queridos? Quando os filhos não dão certo, o problema dos dois, o maior peso, grave isso, é do homem. Não coloque esse peso em cima da sua esposa. Assuma para você a responsabilidade. Há uma frase que a gente usa muito no mundo, né, que diz assim,
seja um pai para o seu filho antes que um traficante o adote. Isso é um fato. Não diz seja uma mãe, seja um pai. Seja um pai presente. E você vai ver que a sua casa vai fluir melhor, seus filhos vão fluir melhor quando você é um pai presente. Tá bom? Bom, eu quero pedir para vocês aí do outro lado, se vocês estiverem gostando dessa live, dá uma curtida, chame alguém para assistir esse canal. Faz assim, ó. Dá um joinha, eu não sei, a gente está aqui meio enrolado com essa live. E outra coisa que eu quero falar, vocês estão vendo a minha franja no olho, eu sempre preciso falar porque eu sofro muito bullying, eu tenho visão monocular, falta de um globo ocular. Então uma maneira que eu encontrei de aparecer na internet é deixando a franja maior para evitar um choque para vocês. Eu não tenho esse problema, graças a Deus ele não tem. Inclusive, quando eu fiquei assim, pessoas perguntavam para mim, como é que seu marido ficou com você? Com esse defeito visual e físico. Eu falei, olha, pergunta para ele. Só ele pode te dizer. Né, Paulo? Até hoje eu sofro bullying, mas eu não esquento a cabeça que o problema não está comigo. O problema está com aquele que me vê. Então, nada vai tirar minha motivação. Eu gosto de dançar, eu gosto de brincar, eu gosto de tudo, ele sabe disso. Eu brinco. É interessante isso que você falou, o problema não está em você, está no outro. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu era jovem, né? Eu tinha um amigo, eu já contei isso para a Kátia, que ele era gago. E aí todo mundo, naquela época não tinha negócio de bullying, não. Naquela época todo mundo encarnava em todo mundo e ninguém se matava por isso, não. Hoje está tudo muito pintinho de granja. Sabe o que é pinto de granja? Eu vou explicar para vocês. Quando você tem uns pintos de quintal, aquele pinto come tudo que é porcaria e está lá sobrevivendo. Ele briga um com o outro, cai no pau e sobrevive. Pinto de granja, ele está lá com aquela luzinha em cima, tudo é médico, vacinazinha, não sei o que, tu vai, pô, ele se assusta e morre. Então esse é o pintinho de granja, entendeu? Então essa geração, tem uma geração hoje que é igual ao pinto de granja, mas esquece isso, é outro fato. Mas então, eu não sou a favor do bullying não, tá gente? Deixar isso bem claro. Mas que na minha época era brincadeira, encarnação. Né? Então esse rapaz, ele era gago, eu ia chamar de gaguinho e tal, gaguinho. Um belo dia, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, vem cá, gaguinho, essa tua gagueira, rapaz, não te incomoda não? Ele falou assim, Kátia, problema de quem vai me ouvir. Não é problema meu. Entendeu? Mas é isso então mesmo. É isso. Ou seja, ele continua sendo gago e o problema é quem está ouvindo. Então ele não se doía por isso não, sabe? É até muito engraçado isso. É porque as pessoas ficam incomodadas com a minha franja. Tanta coisa para se incomodar, ainda vem me dar lição de moral. Aí eu, educadamente, eu vou e respondo a pessoa, olha, cara, eu não sei, eu não te conheço, mas se você não ouviu minha live, geralmente no início eu falo, hoje eu por acaso eu esqueci, porque geralmente eu faço sozinha. Aí eu falo, olha, eu tenho visão monocular, problema emocional que me deu no passado. Quando meu pai faleceu, eu adoeci. E com os 40 anos eu adoeci com uma doença autoimune chamada esclerose autoimune, onde ficou focado no meu olho e eu perdi. Hoje eu trato tudo direito, graças a Deus está tudo bem, está sob controle. Mas é isso, então, quando a gente sofre um bullying, o que você vai fazer com esse bullying, né? Você tem que levar na brincadeira, não tem jeito. Se fizeram isso na minha presença, que já aconteceu, me xingaram, não tô nem aí. Às vezes meu olho aceita a prótese, às vezes não aceita. É a vida que segue. Você vai dizer assim, você não chora? Chora, às vezes eu choro, né, Paulo? Às vezes eu fico triste. Mas normal. Na maioria das vezes eu tô brincando, tô dançando. Eu tenho um hobby que eu adoro ir pra praia. Às vezes eu fico, Paulo, vamos à praia, pelo amor de Deus. Eu amo praia. Então é isso, então vamos lá, vamos voltar. Peraí, cara, tem uma... Deixa eu botar aqui. Tem uma pergunta aqui. Deixa tá? eu ver. Tem uma pergunta aqui. Nós, na minha casa, bom, eu entendo que nós é um casal, né? Nós, na minha casa, não prestamos conta um com o outro. Ele tem a conta dele, eu tenho minha conta. Ele tem o quê? O meu botou celulite, foi erro de digitação. Não presta, eu empresto o celular, não sei a senha dele. Bom, respondendo essa questão aí, né, esse questionamento aí. Gente, não deixe de prestar conta para o teu cônjuge. Tá? Não se assuste com isso. Não deixe de prestar conta. Casamento é uma sociedade.
Entende? É uma sociedade onde os dois sócios devem prestar conta um para o outro, sim. Tem que prestar conta. Senão não é casamento, porque, é individualidade. E quando não há essa prestação de conta, os dois deixam de ser um. Então, se eu sou uma só carne com Kátia, o meu celular é dela, o celular dela é meu. A minha conta bancária é dela, a conta bancária dela é minha. Até porque nós não temos nada escondendo. Não tem. Entende? Olha, eu não quero botar nenhuma pulga atrás da sua orelha. Mas se você esconde o celular e não dá a tua senha para tua esposa, querido, tem um problema aí. E vice-versa também, né? E vice-versa. Ele sabe a minha senha, eu sei a minha senha. As minhas filhas sabem a minha senha. O meu neto sabe a minha senha. Tem algum problema. Eu não Sim. digo problema de traição, não. Pode ser qualquer um. Problema de desconfiança, problema de falta de confiança no outro, né? O problema de, eu sou o homem, aqui quem manda sou eu. Então não existe isso, não pode existir isso. Compartilhe. A partir de hoje, faça isso. Dê a senha do seu celular para sua esposa. Esposa, dê a senha do seu celular para o seu marido. Aprenda a prestar conta. Assim é a comunicação entre um casal. Ok? Para dar tudo certo. Vamos lá, Kátia. Vamos em frente. Tem tanta pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Você já respondeu. Aqui tinham duas perguntas parecidas. Deixar de prestar conta, você respondeu, que estava ali falando, né? Deixar de elogiar também você já respondeu. É a pergunta. Bom, eu tenho um outro fato também, um outro erro que acontece muito entre o casal é deixar morrer a criança que existe dentro de cada um de nós. E quando eu digo criança, eu não digo aquela infantilidade, entende? Aquela imaturidade. Eu digo não deixe morrer a criança, a questão da sensibilidade de uma criança. A criança ela é sincera. A criança é sincera. Tanto é que, se você perguntar para uma criança se você é feio ou bonito, você tem que estar preparado para a resposta. Porque a criança ela vai te responder. A criança ela fala aquilo que está no coraçãozinho dela. Então, ser como criança é ser sincero. Entende? Então não deixe nunca que essa criança que existe dentro de você, que ela morra. Não permita isso. Inclusive, você está falando de criança, eu tenho também uma formação na análise transacional, que é para saber naquele momento, análise transacional é o estado de ego. Então tem uma bola, o adulto, o pai, adulto e criança, tá? Então a função do pai é educar, né, orientar a criança, mas essa função que eu falo de estado de ego, é no adulto também. Ela serve para a criança, ela serve para o adulto, serve para o adolescente. Inclusive, isso também está nos processos seletivos para saber se, assim, será que eu vou admitir esse funcionário? Quem é que fala comigo? É que é muito grande para explicar, mas eu vou tentar elaborar isso para você. Então, quando ele fala a criança ela precisa estar dentro da gente. Pensa bem, a função da criança, chorar, é gritar, é brincar, é fazer tudo que é de bom e de ruim. Então, a função da criança está na alma. Então, para manter uma relação sexual com o seu esposo, precisa a criança estar. Essa criança não é a criança humana, é a criança que habita em nós, porque a criança é que briga. Quando você discute com o seu parceiro, com a sua parceira, você está sendo uma criança rebelde. Olha só que interessante, ele foi me lembrar isso e ainda está até preocupado. Eu não vou falar muito, não. Então, quando você está discutindo com uma pessoa que são adultas, esse momento quem está discutindo é uma criança. Não é o pai e não é o adulto que habita em você. Porque a função, vou te dar uma função do adulto, é responsabilidade. A função do pai é orientar. Então, a função da criança é todo aquele sentimento que estão na alma. Estou fazendo uma síntese para vocês compreenderem. Então, quando você brigar com o seu parceiro e com a sua parceira, é a sua criança mal criada que está brigando. É a criança que não quer ouvir. Quem fala palavrão é a criança que está falando palavrão dentro de você. Então, nesse momento que você está sentindo que vai brigar, a gente até fala, né, do copo com água, né? Praticar. Fala aí, pode falar você do copo com água. Não, eu digo que é muito bom quando você aprende a colocar um copo d'água na boca, água na boca, né?
Na hora que tiver que discutir, põe água na boca. Aí, ó. Aqui, vou fazer um pra você. Não vou discute. brigar com você, vou falar aqui na internet. Tá? Isso, olha aí, ó. Pois é. É o melhor momento que existe, tá? Então, uma coisa interessante, a gente não pode permitir, por exemplo, que esse jogo da vida se torne numa batalha campal. A gente não pode permitir isso. Né? O que faz o senso de humor, por exemplo, é o que você precisa ter sempre na tua casa, na sua família. Esse senso, essa falta desse senso de humor impede-nos de fazer, por exemplo, uma tempestade no copo d'água. Quando você tem esse senso de humor. Aí tem que ter a criança. Claro, porque senão tudo vira uma tempestade. Qualquer coisa é uma tempestade no copo d'água. A esposa queima o arroz, por exemplo. Não fala. Oh, meu Deus. Eu queimo arroz, gente. Acabou. Ele tem que ter muito senso de humor comigo. Entendeu? Queimo arroz, queimo carne. Eu tô sempre dando uma desculpa, né? Então é isso. Procura tirar essa pressão que você tem do teu cônjuge, né? Viver pressionando o teu cônjuge, pressionando a sua esposa, seu marido. Procura levar as coisas, seja mais relevante. Seja mais tranquilo com o seu cônjuge. O senso de humor é um lubrificante social. É muito bom, isso faz bem para a alma. Às vezes, eu tenho um senso de humor elevado demais, entendeu? Extrapola, porque vai lá no tudo eu brinco muito. Eu já falei para ele que a Globo precisa encontrá-lo. Porque aí ele ia ganhar bem dinheiro e eu também ia ficar rica, gente. Porque, olha, a Praça é Nossa. Como é que é o nome daquele senhor da Praça é Nossa? Carlos Alberto de Carlos Nobre. Alberto, se você estiver me ouvindo aí, eu passo para alguém. Ele é excelente em senso de humor. Piadista demais, né? Porque às vezes eu tô brigando, né? Aí ele vem com senso de humor. A criança dele vem e acaba com o meu adulto, acaba com... Porque olha só, gente, o senso de humor também é uma forma importante para você manter a saúde na sua vida. Sim. Sua saúde emocional. É muito importante isso. A gente acha que essas coisas, eu vou viver brincando a vida inteira. Não, óbvio que não é assim, porque a vida não é uma brincadeira a vida inteira. Né? A vida tem momentos sérios. Eu tenho um momento muito sério e eu digo para você, eu tenho medo do meu momento sério. Porque eu trato a coisa com seriedade e acabou, tem que falar, eu falo. Né? Quem me conhece, tanto como pastor, quanto amigo e como profissional, quanto meus parentes, a minha esposa sabe que quando eu falo uma coisa séria, acabou, é aquilo mesmo em ponto final. Não falo para ofender ninguém, mas eu falo com seriedade. Mas eu tenho meu momento, que é o momento de brincadeira, eu acho que é um momento descontraído. O Paulo cabeleireiro, o Paulo Fabira e o Paulo pastor, ele é conhecido como o pastor da alegria. Entende? Que eu sou alegre, eu sou assim mesmo. Tenho meu momento depressivo? Tenho, porque depressão faz parte da alma. Até uma tristeza. Entende? Isso. Claro, né? uma tristeza, um problema que aconteça. Né? Eu também não sou boneco, não sou um fantoche, marionete, que tô aqui como vaca de presépio, balançando a cabeça para tudo, de maneira nenhuma. Eu tenho a minha maneira de agir, mas em contrapartida, eu também sou bom ouvinte, eu aprendo a ouvir. Tá? Só vou dar uma... Voltando um pouquinho da análise transacional, só para eles saberem, quando você... Tem que dar um exemplo de uma paciente sem falar nome. A paciente chega para mim, olha, meu marido paga as contas direitinho, mas não tem humor, não conversa com o filho. Então, o que faltou ali? A criança. E faltou o pai. Ele só está ali para cumprir o quê? As responsabilidades. Paguei e comprei o amor. Ou então, ao contrário. Olha, meu marido orienta bem o meu filho, mas não paga as contas e nem brinca. Faltou a criança e faltou o pai, né? Então, é assim, vice-versa. Então, pelo comportamento e pela fala dos meus pacientes, eu percebo que falta alguma coisa. Então, o que você faz? Equilibrar. Então, o que nós temos que ter em família? O pertencimento, a harmonia e a ordem do amor. Pelo menos essas 3 frasezinhas, guardem isso. Quando você não sente pertencer a essa família, tem algo aí. Quando você não sente amor, harmonia, equilíbrio, não existe a ordem do amor. Então, vocês precisam procurar ajuda espiritual ou com um terapeuta. Também estou aqui, tá? É só entrar em contato comigo. Falar nisso, Paulo, antes da gente terminar, eu vou deixar meu telefone. Você vai deixar o seu? Pode ser. Pode ser. Olha, meu telefone, vai falar o seu, tá?
Vou falar. O meu é 021 96885 8565. Kátia Rumbelsberg. Paulo. Repete, eu não escutei. O quê? O telefone. Repete. 021 96885 8565. Kátia Rumbelsberg. Legal. O meu é 021 991 153369. Também não escutei o seu. 21 991 153369. Pessoal, Pastor Paulo Roberto Rumbelsberg. Nós somos duas pessoas públicas. Então, nós fazemos palestra, visitamos, fazemos seminário, tudo que vocês... Então, estamos pretendendo abrir um curso que ainda não tem um nome, assim, específico para esse curso de casais, né? Isso, e será online. Será online, vai ser online. Mas se tiver um convite, nós aceitamos para fazer presencialmente. Né? Geralmente, ele comigo fazemos na igreja. E eu faço em escolas, às vezes ele vai comigo, nós fomos convidados para fazer uma palestra, né? Eu fui convidada para fazer uma palestra, ele veio, também me ajudou nessa palestra de uma escola lá em São Paulo, numa ONG. Então, assim, nós vivemos assim, em comum acordo, temos os nossos defeitos, temos as nossas decepções, mas não levamos... você precisa falar sobre isso. Não levar os problemas para o dia seguinte. Perdoar. Sim. Sim, Vou deixar para ele, gente. É algo muito importante. Eu sempre falo, eu acabei de dar um curso agora na nossa igreja de Homem ao Máximo. E uma das coisas que eu deixei bem registrado para eles, não durma com o problema do dia. Ou seja, eu não deixo, nem eu nem Kátia, isso nós já fazemos há mais de 30 anos, tá? Isso é uma questão desde namoro, né? Desde namoro. Nós sempre discutimos o problema do dia. Vou dar um exemplo. Se algo deu errado, alguma coisa que ela me ofendeu, ou ela tem ofendido, a gente quando vai deitar, a gente traz aquele assunto e vamos conversar. Porque acontece, gente, que o problema de hoje, junto com o de amanhã, você transforma o teu amanhã no inferno e não consegue projetar o teu futuro. Porque você só vive o problema, só vive aquilo que os fatos que aconteceram e você fica trazendo aquilo no teu dia a dia. Não, eu resolvo com ela e está tudo certo, vamos dormir. No dia seguinte, são novos problemas. Porque a própria Bíblia diz, deixe o seu dia o seu próprio mal. Entende? Uma outra coisa também, Kátia, que eu acho muito importante, que isso atrapalha demais um relacionamento, atrapalha demais um casamento, é usar uma mentira. Né? Usar a mentira como uma arma dentro do relacionamento. Gente, não faça isso. Compartilhe a verdade, seja verdadeiro, doa quem doer. Eu sempre digo para todos, querido, que uma verdade, ela é verdade absoluta daqui a 10, 20 anos. Ela continua sendo uma verdade, mas uma mentira que você conta hoje, daqui a um ano você esqueceu, porque é mentira, não é um fato verídico, não é verdade. Então não faça isso, não minta, fale a verdade. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, vai dizer, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Agora você imagina eu que sou um com ela, eu viver de mentira, ela ser pega de surpresa numa situação, sabe? Então é muito importante um casal ele compartilhar a verdade. O pecado ele tem muitas ferramentas e a mentira ela é o cabo que serve para essas ferramentas. Portanto, fale a verdade. Porque aquele que é capaz de mentir, querido, aquele que é capaz de mentir, ele pode fazer qualquer coisa. Tá? Ele é falso, o mentiroso ele é falso, ele é armador, e vai por aí, eu poderia enumerar uma série de situações. E a mentira, ela não precisa ser justificada. Quer dizer, a verdade, ela não precisa ser justificada. E a mentira, ela vai criando justificativas. Para que você não esqueça e você vai caindo na sua própria armadilha. Sem tocar ali, Paulo, passa a mãozinha pra cima pra ver se tem... Não toca aí, aqui assim, ó. Não, aqui no meio, isso. Vai pra cima, não tá indo não, né? Tá bom, não mexe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. Isso.
mexe mais nada. Desculpa, gente, é porque tá ali um probleminha no Instagram. Então, a verdade não precisa ser justificada. Aí, outra coisa que as pessoas falam, mas a mentirinha... Não existe mentirinha nem mentira grande. A mentira é mentira e ponto final, né? E eu não gosto muito de falar essa palavra, mas eu sou obrigado, porque é o que está na Bíblia. Então eu sou obrigado a compartilhar o que está na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. As pessoas se ofendem com isso, mas olha o que diz a palavra do Senhor em João 8,44. Diz assim, olha, presta atenção, vocês são do diabo. Olha, não sei eu que estou falando não, discute com a Bíblia. Tá? Rasga a Bíblia aí. Se você não acredita, tá tudo bem tudo também. Bem, mas a Bíblia fala. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, não se ofenda comigo. Discute com o autor da palavra. E o autor é o Espírito Santo. Então vai lá e discute com ele. Tá bom? Não posso tirar nenhuma vírgula daqui. Sabe por que as pessoas têm esse problema com a Bíblia? Porque a Bíblia é amoral. É um livro de moralidade. Então, as pessoas já perderam essa essência de ser natural. Então, a Bíblia ela vai contra aquilo que a gente quer que aconteça. Nós queremos que a nossa verdade ela apareça, mas a internet é uma mentira, nós não somos uma mentira, mas nós vemos muita coisa na internet que é uma grande mentira, e as pessoas vão deixando se levar por aquilo que não existe, pelo ego, pelo princípio do prazer, como o Freud já falou, o id, ego e superego. O id é o princípio do prazer, e o princípio do prazer do cristão é a palavra. Agora, eu posso usar isso na minha terapia? Não, eu respeito as religiões das pessoas quando elas chegam para mim. Mas se a pessoa, ela vem para mim, Kátia, eu descobri que você é evangélica. Você tem como fazer a terapia com a Bíblia? Sim, por que não? Sim, eu faço. É eu e ela. Mas se a pessoa não quiser, é ciência pura. Eu tenho material suficiente para trabalhar com as pessoas. Deixa eu ver se alguém, a pessoa escreveu alguma coisa aqui. Não. Colega, não vou convidar você, porque nós estamos aqui numa palestra e vai sair totalmente do nosso foco, tá? Desculpa. Depois a gente abre uma palestra, Kátia, para deixar as pessoas entrarem. Vai ser ao vivo. Tá, aí você compartilha. Mas um outro defeito, também um outro erro, né? Eu estou citando alguns graves erros que acontecem em um relacionamento de casal, é quando você discute perto dos filhos aquilo que os filhos não deveriam estar ouvindo. Há coisas que é só seu e do seu esposo, da sua esposa. Há situações sérias na família que teus filhos não precisam compartilhar. Você está numa formação, eles estão em formação. Então não compartilhe tudo o que há entre vocês. Eu escutei uma certa ocasião, isso aí eu sou obrigado a compartilhar para você saber que eu fui radicalmente contra. Eu ouvi de um homem que estava dando uma palestra que ele disse que quando ele mantém uma relação com a esposa, ele avisa aos filhos que ele está mantendo uma relação. Gente, isso é terrível. Isso tem muito tempo, né? Tem tempo isso. Isso, a sua vida, ela é particular com a sua esposa. Isso compete a você e a tua esposa. Entende? Respeite seus filhos. Respeite a sua casa. Entende? Não que você não vá manter uma relação. Tem que manter relação com a sua esposa, sim. Tem que manter com o seu filho, com a sua esposa e com o seu esposo, sim. Tem que manter. Porém, isso é particularidade, não cabe a tua mãe, teu pai, teus filhos saberem desse momento. Para com isso de querer ser um super, que você não é. Ele até falava isso para as criancinhas, né? Era para criancinha, na época que a gente viu isso. Eu não sei como é que está hoje, faz bastante tempo. E
Então, assim, a gente fica, às vezes, isso tem acontecido em várias famílias, e não está sendo legal. Essas pessoas, depois de adulto, elas têm traumas familiares que não vai ser mais esquecido. Até porque traumas não se esquece, tá, gente? Quando você ouvir, esquece seu trauma, você não vai esquecer. Você vai adormecer ele e dar uma nova história para sua vida. Você vai ser resiliente, vai ressignificar os seus traumas. Porque quando você olhar para trás, não tem como você dizer que esqueceu, que teu pai te maltratava, que teu pai fazia coisas ruins com você. Agora você vai aprender a ressignificar. Sendo que, espiritualmente, fica muito mais fácil. Quando a gente é terapeuta, a gente trabalha a alma e trabalha o corpo, o organismo, né? Todo o nosso corpo. Mas não trabalha o espiritual. Então, leva muito mais tempo a ressignificar essa vida. Uma vida cheia de problemas que eu trato, pessoas com síndromes diversas, por motivo emocional. Por exemplo, eu sou um exemplo, só que o meu foi um trauma de quê? Do falecimento do meu pai, que meu corpo somatizou e eu perdi meu globo ocular porque me forçaram a ver o meu pai. Eu não gosto de enterro, eu não vou. Nem quero ir no meu. Eu falo até pro meu marido, não quero velório, não quero nada disso, que isso é muito traumatizante. Pode ficar tranquila que no seu eu não vou te convidar. Então o que acontece? Me fizeram isso, eu falei, não quero ver meu pai, eu queria lembrar do meu pai, daquele homem maravilhoso na minha vida. Que por acaso, que a gente, Freud explica, né? A gente acaba arranjando um marido parecido, olha aqui, ó. Meu pai foi um homem assim, maravilhoso, e tem uma dinâmica aí que tá acabando, gente. Deixa eu ver isso aqui. Um pouquinho só, que a live aqui tá... Um momentinho, gente. Senão eu posso perder. Continua falando você, Paulo, que eu tô aqui na live. Bom, um outro grave defeito, né, que acontece, um grave erro que acontece entre um casal, é quando um expõe a fraqueza do outro publicamente. Vou lhe dar um exemplo. A minha esposa, por exemplo, vou só dar um exemplo que não tem nada a ver, não é essa a realidade dela, mas só expor. Eu publicamente falo assim, minha esposa não sabe nem se vestir, ela se veste muito mal, ela não sabe se arrumar, não sabe pentear cabelo. Eu exponho ela publicamente. Isso é muito ruim, isso é terrível, isso é falta de respeito, falta de amor. Quando você expõe o seu marido, tá vendo só, olha como é que ele tá cada vez mais esquisito, sei lá, barrigudo, sei lá o que você quer chamar, entendeu? Careca, não sei o que você vai chamar. Mas quando você expõe isso publicamente, você está desrespeitando. Nós não podemos desrespeitar o nosso cônjuge, entende? Aquela pessoa que Deus colocou na tua vida para ser cuidada. Essa pessoa que você casou é uma pessoa que Deus colocou, plantou aí do teu lado para você cuidar tanto dele quanto cuidar dela. Então não deve fazer isso, não exponha publicamente o seu cônjuge. E por fim, só para falar da 10ª, eu separei aqui 10 erros, né, que eu considero como erros graves entre um casal. É quando você pega e coloca Jesus do lado de fora do seu relacionamento. Esse é o mais grave ainda. A palavra do Senhor ela é muito clara em relação a isso. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está na porta, ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, né, e ele comigo. Então, não deixe Jesus do lado de fora do seu relacionamento. Convide ele para a tua festa. Convide ele para o seu momento de alegria. Se você não convidar Jesus para o teu momento de alegria, para o teu momento de festa, você vai convidá-lo para o luto. Então convide ele para estar com você, para fazer parte da tua casa, sabe, glorificar ao Senhor, louvar a Ele. Isso não impede de você viver uma vida de alegria, não impede você ir à praia, se divertir com a tua esposa, não impede nada disso. Eu digo sempre que cristianismo não é para você tolir uma pessoa ficar, sabe, estagnada, não, nada disso.
Eu tenho, por exemplo, ó, eu dou um exemplo, eu sempre falo do pastor Maurício, né? Um cara que é meu amigo, é meu pastor, ele está aí, motociclista, anda de moto, vai para tudo que é lugar, ele é uma pessoa tolhida, entende? Eu estou aqui, faço minha faculdade de filosofia, eu sou muito brincalhão, a gente se diverte, sai com o Kátia, a gente se diverte muito quando estamos lá em Praia Linda, né? Não, Praia Seca. São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Seca também da minha amiga Shirley. Quando eu vou para São Pedro da Aldeia, meu irmão, ali é meu momento com ela, estou descontraído. Eu danço. Tá, é maravilhoso demais. Então, coloque Jesus no centro da tua vida, traz ele para dentro da sua casa. Ele é um convidado especial, ele não pode sair de dentro da sua família. O dia que Jesus estiver do lado de fora, dá tudo errado. Tá, queridos? Então faça isso. E quando é que isso pode acontecer? Quando é que pode acontecer de Jesus ficar do lado de fora? Quando nós não damos a ele o primeiro lugar. Primeiro lugar na minha casa, eu preguei uma mensagem da igreja que eu falei sobre o grau de prioridades. Eu coloquei a prioridade principal é Deus. Deus está acima de tudo. Abaixo de Deus, presta bem atenção nisso, abaixo de Deus está quem? Sua família, seu cônjuge. Está depois de Deus está o seu cônjuge. Abaixo do seu cônjuge está quem? Seu trabalho. Porque o seu trabalho é o que mantém a sua família, que mantém o seu cônjuge. Em quarto lugar está a sua igreja. Então você não pode inverter essa ordem. Sabe? Botando Deus em primeiro lugar, cuidando da sua família, trabalhando para manter a sua casa, com certeza você vai ser um cristão melhor, vai ser um pastor melhor, você vai se relacionar melhor na sua igreja. Quando você inverte isso, imagina se eu cuido bem da minha igreja, mas não cuido bem da minha esposa. Eu colocando ela em quarto lugar, em último lugar. Eu deixo de ser um bom cristão, eu deixo de ser um bom pastor. Eu coloco a minha esposa em último lugar e a minha igreja está me vendo. Porque é como eu falei, eu sou a Bíblia que os outros estão lendo. Você é a Bíblia que o mundo lê. E pode ter certeza, se você, com essas dicas, mudar, porque tem uma frase que eu vou dizer que não é da Bíblia, né? Sobre Gandhi, que ele diz, se você quer a mudança do outro, seja você a mudança. Então, se você quer a mudança do seu esposo, a mudança dos seus filhos, seja você. Todos os dias de manhã, quando meu marido sai para trabalhar, eu beijo. Sabe por quê? Eu não sei se vai ser meu último dia ou se vai ser o último dia dele. Todo dia. Ou ele me acorda, me deixa na cama, quando eu estou bem disposto, eu me levanto, vou até a porta, dou um beijo nele, abençoo a vida dele e abençoo a minha vida. Assim também eu beijo minhas filhas, eu digo que as amo. Então, é assim que a vida caminha, você abençoando. E isso tudo pode mudar. Se você não conseguir mudar sozinha, não procurar uma igreja, procure uma terapia, procure um terapeuta. E que você vai mudar. Eu não mando nenhum casal separar, a gente trabalha. Se o casal se separar, foi o acordo entre eles. Mas, na realidade, eu trabalho para mostrar, assim, que a família ela precisa ter uma harmonia, ela precisa ter um equilíbrio. E tudo pode mudar. Mas o casal precisa querer mudar. Essa decisão é do casal. Não é minha, e nem de pastor, e nem de Deus. Né? Nem Jesus faz o casal voltar. Só se você permitir. Porque a chave do coração, quem tem é você. A chave da porta, de dentro da sua casa, é você, não é de Jesus. Então ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Isso aí. Então, gente, muda a tua história. Eu acredito que você pode mudar. Basta agora ter um diálogo tranquilo. A comunicação é fundamental. Sempre. Sempre a comunicação. Se você não tiver uma boa comunicação, você vai deixar um ruído entrar. E esse ruído pode ser qualquer coisa. Ok? Vamos terminar essa live. Isso aí. Se vocês gostaram, você compartilhe, curta e ajude a gente a divulgar se você achou legal. E pode trazer um tema para nós também, né? Eu aceito o tema. Tá? O que você quiser que a gente discuta aqui. É assunto ministerial. Estou aqui também para te abençoar, para falar um pouquinho com você. Né? Afinal de contas, são, vamos botar aí, 28, 27 anos de ministério pastoral. Fui ungido em 1999, então tenho bastante tempo, tenho uma bagagemzinha. Não chega a 27 não, eu fiz o cálculo errado, mas tem mais de 21 anos com certeza. Então, gente, façam isso. Manda mensagem para a gente e nós teremos o máximo prazer em te ajudar
em te abençoar. Será que a gente consegue fazer o coração aqui para eles? Assim? Juntar. Assim. Assim Como não. é que é? Assim. Ó, estica o dedo. Aqui, ó. É um coração para você menor e maior. Aqui. Ó. Beijo no coração Isso aí. de vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixa eu ver como é que... Aqui lá em cima, não é? A gente tá aqui, ó. Eu não sei como desligar.